Boa tarde, José Neto. Boa tarde a todos vocês que fazem a TV Diário do Sertão e também a você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Diário do Sertão. José Neto, esse tema tem gerado bastante polêmica, né? Como tudo no Brasil, se torna uma discussão entre esquerda e direita, né? O Brasil é um país que, infelizmente, não atingiu ainda uma maturidade cultural que permite a discussão de temas tão importantes para a nossa sociedade como este tema, né? É um movimento de cunho global, né? Diversos países vêm fazendo experimentos, né? Isso é bem importante de acentuar. São apenas ainda experimentos, né? Para ver como é que a economia vai reagir, como é que as empresas vão reagir também, se vai ter impactos negativos, né? Do ponto de vista fiscal também, uma vez que grande parte dos tributos incidem ali sobre a folha de pagamentos, né, os encargos, né, o que torna muito oneroso hoje a empresa manter um funcionário de carteira assinada. Então, é uma discussão importante de ocorrer, né? Isso faz parte do processo de evolução de um país, né? Visa buscar a melhoria da qualidade de vida da população trabalhadora do Brasil, né? Realmente a jornada 6x1, reconhecidamente é uma jornada sobrecarregada, né? O funcionário apenas com um dia de descanso é muito pouco, né? Deixa muito pouco tempo para que ele possa viver, né? Conviver com a sua família, cuidar da própria saúde, enfim. É uma jornada realmente pesada, né? Aqui no Brasil. Porém, nós temos o outro lado. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, né? E eu costumo sempre dizer que quem é empresário no Brasil tem que matar uma selva por dia e não só um leão, né? Diante de todos os impostos que esse empresário já recolhe, os encargos trabalhistas, né, que onera muito a folha de pagamento, a fiscalização de órgãos ambientais, de órgãos de defesa do consumidor, de órgãos do Ministério Público do Trabalho. Então, o empresário no Brasil sofre bastante com essa fiscalização massiva em cima dos empresários, né, que é quem gera emprego, gera renda no país. Então, há uma discussão importante no Brasil, mas tem que ser tratada com bastante cautela. Não pode ser levado, né, essa dicotomia entre esquerda e direita, como sempre todos os temas importantes do Brasil. Gil, na sua opinião, você já abordava justamente esse tema, né, de quão exaustiva é essa jornada, e eu lhe indagaria da seguinte forma: algumas pessoas ainda não conseguiram vislumbrar um outro horizonte, porque muitas das vezes fica nessa dicotomia de direita, esquerda, é alguém da esquerda que está apresentando, então eu que tenho um feitio maior à direita, de forma automática já rejeito aquele projeto, infelizmente não consegue, né, fazer uma análise madura. Mas vamos lá, existem casos, por exemplo, em outros países, em que essa discussão ela foi aprofundada, ela foi reformulada e, por exemplo, ao invés de um impacto negativo na economia, na geração de emprego e renda, na qualidade de vida, o efeito foi justamente positivo? Bom, em alguns países, né, principalmente os países desenvolvidos, né, no Reino Unido, por exemplo, foi feito esse experimento, né, com algumas empresas, mediante um subsídio do governo, né? Não foi algo que foi repentino, né? Porque realmente é algo que tem que ser analisado com cautela. Você não sabe quais são os impactos para a economia, né? Para o setor produtivo do país, né? Que é exatamente a classe empresária, que é responsável, né, por recolher a maioria dos tributos. Então, você ainda não se tem uma maturação desses temas, né? Por exemplo, se a gente for analisar os países desenvolvidos, né, por exemplo, Estados Unidos, que tem lá na sua legislação uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Aqui no Brasil são 44 horas semanais. Estados Unidos, 40 horas, no entanto, não prevê um teto. Não tem um teto. Aqui no Brasil, todavia, são 44 horas semanais, são 8 horas diárias de trabalho, e a lei permite, né, salvo engano, no artigo 59 da CLT, permite que o horário de trabalho se estenda por mais 2 horas diárias, o que totaliza aí 10 horas diárias de trabalho. E nos sábados, todos nós sabemos que até são meio período, né,
o que totaliza aí 44 horas semanais. A maioria dos países desenvolvidos, né, são 40 horas, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a China, né? No entanto, a China também não prevê um teto e quase que 80% da população ativa da China trabalha no regime de 9 da manhã até as 9h30 da noite, o que eles chamam lá de 9, 9h30. Né? O governo rechaça isso, mas, no entanto, não induz nenhuma política pública voltada para coibir essa prática, né? Ou seja, a população chinesa é uma das que mais trabalha. No entanto, né, hoje é uma das maiores potências econômicas do mundo, isso é inegável, né? A China é uma grande potência, né? Está brigando aí no cenário global com os Estados Unidos. Mas veja bem, José Neto, o que eu gostaria de acentuar. O Brasil é um país subdesenvolvido, né? A classe empresarial é a que mais paga, recolhe tributos, né? A sobrecarga. Isso se dá pelo fato de nós termos aqui no Brasil uma má distribuição de renda. E os tributos, eles têm também essa finalidade, né, de incentivar a redistribuição de renda no país através de melhorias para a população, né? O Estado brasileiro, ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Apesar disso, o Brasil, não é um dos países mais competitivos no cenário global quando se fala em, por exemplo, ciência e tecnologia, indústria. Nós estamos muito abaixo no ranking do cenário internacional, ficamos próximo ali de um nível estratégico lá no setor agroindustrial, mas no setor de comércio com o exterior, no setor de indústria e no setor principalmente de ciência e tecnologia, o Brasil ele deixa muito a desejar. Então, veja bem, se o povo brasileiro, trabalhando 6x1, não consegue uma competitividade no cenário global, internacional, eu fico preocupado nessa redução da escala 4x3, né, como se fala. Não é apenas a redução por exemplo, não deixar de trabalhar no sábado. Essa PEC, ela objetiva aí 4x3, né, trabalhando aí da segunda até a quinta-feira. É um projeto, né, de emenda à Constituição da Érica Cocai, do PSOL, né? E já conta hoje com, salvo engano, 70 assinaturas, né? Lembrando que um projeto de emenda à Constituição para ser admitido, né, e ser discutido, ele precisa contar com pelo menos 171 assinaturas. E aí vem a polêmica, né? O deputado Nicolas Ferreira foi bastante atacado aí nas redes sociais porque não assinou essa PEC. Então é uma discussão, evidentemente, de extrema relevância, né? Há de se reconhecer que a população brasileira trabalha demasiadamente, né? Eu concordo com isso, é uma escala realmente exorbitante. Todavia, você não pode também deixar de reconhecer que você não pode, o empresário brasileiro não suporta mais onerar a sua atividade, né? Quando eu falo onerar, eu falo de aumentar os custos operacionais dessa empresa, uma vez que, para que ela consiga dar conta da sua continuidade produtiva, ela vai necessariamente precisar contratar mais pessoas e isso, evidentemente, vai onerar o custo dessa empresa e isso pode gerar reflexos negativos aí na economia, porque muitas empresas não vão conseguir se organizar, se estruturar dessa forma e evidentemente, vão encerrar suas atividades, né? Então, José Neto, é um tema importantíssimo, mas que necessita de uma expansão dessa discussão, né? Particularmente, não tenho otimismo a ponto de acreditar que esse projeto vai ser admitido à discussão no Congresso Nacional, né? Eu acho que esse projeto não vai sequer ser discutido, né? O que é uma pena, lamentável, porque o Brasil precisa dessas discussões mais maduras, né? Porque é uma discussão que reflete em toda a economia como um todo, né?